Você não pode depender do seu cronograma. Quando uma pessoa depende exclusivamente do cronograma dela, o desempenho dessa pessoa é consideravelmente prejudicado. Muitas vezes a pessoa poderia alcançar mais de 800, mais 850 pontos, por exemplo, em matemática, mas devido ao fato dela estar engessada e dependendo exclusivamente do cronograma, ela perde muitas oportunidades de evoluir muito a sua nota. Como na internet você encontra vários cronogramas disponíveis de todas as matérias, tanto para o Enem quanto para os vestibulares, é muito comum uma pessoa usar 1, 2, 3 cronogramas diferentes, e dessa forma ela não é nem dependente só de um cronograma, ela acaba sendo dependente de vários cronogramas. Eu inclusive tenho um cronograma de 6 meses de matemática para o Enem, então se você quiser esse cronograma, basta mandar uma mensagem para mim lá no Instagram, no @ensino de potência, o link está na descrição, que eu vou mandar para você o cronograma de matemática em 6 meses. Mas o que acontece, pessoal, é que você não pode depender exclusivamente do seu cronograma. Quando você faz isso, isso pode prejudicar consideravelmente o seu desempenho. É muito importante você ter um cronograma, só que você não pode simplesmente seguir à risca tudo que o cronograma fala, que isso às vezes vai prejudicar você mais do que ajudar. Vou citar para você um exemplo. Lá no seu cronograma fala que você precisa estudar 3 semanas para estatística. Só que você já tem um bom desempenho em estatística, você já sabe bem a teoria, você já sabe resolver bem as questões, você não tem dificuldade em resolver questão. Se você já tem um bom conhecimento em estatística e o seu cronograma fala para você estudar 3 semanas de estatística, o que você vai fazer? Você vai seguir restritamente o que o cronograma faz ou você vai adaptar isso? A maioria das pessoas segue restritamente o que o cronograma fala, e nessas circunstâncias, quando você faz isso, você acaba prejudicando o seu desempenho. Por que o desempenho acaba sendo prejudicado? Porque ao invés de você reaproveitar essas 3 semanas, ou pelo menos 2 dessas 3 semanas, com outro assunto, com outro conteúdo, ou até mesmo descansando por mais tempo, você vai estudar e continuar estudando uma coisa assim que você já tem domínio. Então o que você pode fazer nesse contexto é o seguinte: você pode reaproveitar, por exemplo, 2 dessas 3 semanas com outro assunto. Então ao invés de você estudar 3 semanas de estatística, considerando que é um assunto que você já tem domínio, considerando que é um assunto que você já sabe, o que você pode fazer é de 3 passar para 1 semana. Passando para 1 semana, você teria outras 2 semanas livres. Com essas outras 2 semanas, você poderia, por exemplo, adiantar já o próximo assunto. Daí lá no final, sobraria 2 semanas, por exemplo, para você fazer revisão, sobraria 2 semanas para você fazer mais simulados, ou até mesmo essas 2 semanas você realocar em outro assunto. Então vamos supor, você tem facilidade já com estatística, então de 3 semanas passa para 1, sobrou 2 semanas, mas você tem dificuldade, por exemplo, com matemática básica. Então o que você pode fazer? Pegar essas 2 semanas e reaproveitar com matemática básica, ou até mesmo outras coisas, como por exemplo interpretação. Vamos supor que você tem muita dificuldade com interpretação, então você tira essas 2 semanas ali, um assunto que você não tem tanta dificuldade, que no caso do nosso exemplo é a estatística, que era 3. Agora vai ser 1 semana, porque você tirou 2. Daí essas 2 semanas você pode reaproveitar para estudar, por exemplo, interpretação, se você tiver dificuldade em entender interpretação. Daí quando você vai estudar interpretação, o que você pode fazer? Já aproveitando para te ensinar. Você pode simplesmente pegar algumas questões que são mais complexas de interpretar e você resolve elas com mais calma. O principal problema de muitas pessoas que não conseguem entender interpretação é porque sempre tentam resolver rapidamente. Então o que você pode fazer para estudar interpretação, aproveitando essas 2 semanas livres, neste exemplo do contexto do cronograma, você pode trabalhar com calma as questões de interpretação. Então você vai lá, pega uma questão, você resolve ela com calma, com tempo, com tranquilidade, e assim você vai evoluindo a sua interpretação, porque você vai entender os padrões do enunciado. Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo para você. Como que uma pessoa aprende a driblar? A primeira forma é ela aprender de forma devagar, depois que ela aprender os movimentos de forma devagar, ela vai acelerando o movimento. Para a gente entender a interpretação é a mesma coisa. Você primeiramente vai executar o treinamento com baixa velocidade, ou seja, vai resolver com calma. Resolvendo com calma, depois você vai conseguir executar isso
com mais facilidade. Então isso é possível de você fazer quando você tem tempo livre, ou seja, quando você identificou lá do seu cronograma que daquelas 3 semanas de estatística, você não precisa das 3 semanas, você pode fazer tudo em apenas uma. Essas 2 semanas sobram, você pode trabalhar nessas 2 semanas um outro assunto que você tem dificuldade. Daí quando você melhora um outro assunto que você tem dificuldade, você de fato vai evoluir o seu conhecimento. Então por esse motivo você não pode ficar engessado, você não pode ficar apenas dependendo do seu cronograma e seguindo restritamente o que ele fala. O seu cronograma ele tem que ser versátil, ele tem que ser uma sequência dos assuntos que são cobrados no Enem para você estudar aquilo ou qualquer outro vestibular que for. Então você segue aquela sequência, mas quando você se deparar com um assunto que você já tem mais facilidade, como por exemplo, no nosso exemplo estatística, se fosse um outro exemplo, vamos supor, você tem facilidade com geometria plana, você não precisa estudar um mês de geometria plana. Se você já tá bom, se você já tá craque, o que você faz? Reduz isso para uma semana. Daí o restante do tempo você realoca em outros assuntos ou trabalha outras coisas que você tem dificuldade. Assim você evolui muito o seu conhecimento, evolui muito o seu desempenho e o que vai acontecer lá no final? Vai acontecer que você vai ter mais tempo livre, porque você não ficou muito tempo exageradamente em coisas que você já sabe, então você vai ter mais tempo livre, você vai conseguir aproveitar com outras coisas, você não vai ter uma sobrecarga emocional tão grande para estudar, que isso eu vejo que é uma coisa que prejudica muito o desempenho dos estudantes, que é a sobrecarga emocional em estudar. Então, por exemplo, quando você consegue ter mais versatilidade no seu cronograma, você não vai se sentir tão sobrecarregado, dependendo daquele cronograma, de seguir restritamente aquilo. E fazendo isso, quando você faz esse tipo de coisa, prejudica o seu desempenho. Então, se você tem essa versatilidade, você fica mais tranquilo para seguir o seu cronograma da forma que ele é melhor para você. E tudo isso, pessoal, fazendo todas essas coisas de ter um cronograma versátil, o que vai acontecer? Vai melhorar o seu desempenho. E daí a gente sabe que melhorando o desempenho, você vai ter uma nota melhor e tendo uma nota melhor, consequentemente, você vai conseguir a aprovação. Então, de modo geral, pessoal, o resumo aqui para você é o seguinte: não dependa exclusivamente do seu cronograma. É muito importante ter um cronograma, é muito importante seguir um cronograma, mas você não precisa seguir restritamente o que o cronograma diz. Não precisa seguir exatamente a quantidade de dias, a quantidade de horas, a quantidade de questões. Adapte ele à sua realidade. Terão coisas que você vai precisar aumentar. Por exemplo, você está com dificuldade de análise combinatória. Você pode aumentar o tempo de estudo. Tem outras coisas que você já tem facilidade. Você pode reduzir o tempo de estudo. Assim, você vai adaptando o seu cronograma à sua realidade e adaptando ele à sua realidade, você vai melhorar o seu desempenho e vai se sentir menos sobrecarregado. Porque a principal coisa que eu via de muitos estudantes que se sentiam sobrecarregados é porque eles queriam seguir restritamente um cronograma que não era feito para eles, porque era pegar no cronograma geral dado para cada estudante, e esses estudantes eles se sentiam mal porque eles seguiam um cronograma que não era feito para eles. Então você pode sim e você deve pegar um cronograma, mas você precisa adaptar ele à sua realidade. Isso vai melhorar muito o seu desempenho e, consequentemente, o que a gente já sabe e já comentou, você vai conseguir a sua aprovação. Então é isso, pessoal. Aqui um vídeo bem curto apenas para esclarecer para você a respeito dessa questão do cronograma. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você concorda comigo ou se você não concorda. Não esqueça também de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, para que assim eu possa continuar ajudando você, trazendo mais conteúdos. E, obviamente, não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, @ensino de potência. E além disso, aproveite todos os links que estão na descrição de todos os vídeos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.